A terrível criatura do Mato Grosso do Sul. Boa noite, me chamo Marco Silva e sou natural do Mato Grosso do Sul. E essa história se passou comigo e com meu pai no município de Dois Irmãos. Quando fomos lá trabalhar na colheita de laranja com um dos irmãos do meu pai. Meu tio morava em uma casinha na beira da estrada com sua esposa e 2 filhos. E sempre que era época de colheita, eu e meu pai dávamos uma força para ele, já que nós tínhamos negócios em Cuiabá. Daí, sempre que podíamos, nós íamos até a casa do meu tio Lucas para ajudar. E foi em uma dessas idas até lá que acabei conhecendo uma moça que morava a uns 5 quilômetros de onde meu tio vivia. A casa dela ficava na área rural e tinha no máximo umas 5 ou 6 casas por perto, mais ou menos. E sempre depois do trabalho, eu pegava minha moto e ia até lá, voltando sempre tarde da noite. Próximo à casa dela existia uma casinha bem humilde que abrigava uma senhora muito estranha. O povo do lugar dizia que ela era tipo de feiticeira, que era vista andando nas estradas tarde da noite e nunca falava com ninguém. Em uma noite, eu estava indo até a casa da minha namorada e meu tio pediu para que eu chegasse mais cedo, pois essas estradas à noite não eram seguras. Porém, quando você é jovem, não pensa que algo ruim pode acontecer. E esse foi justamente o meu erro. Naquela noite, eu estava sentado com a minha namorada perto de uma janela, quando vimos uma fumaça saindo de uma casa estranha. Ficamos olhando e, em seguida, a estranha senhora saiu com um tipo de pano cobrindo a cabeça, em direção a uma mata bem escura que havia atrás da casa. Levantamos e abrimos a porta, tentando ver o que ela faria. Mas como estava muito escuro, não conseguimos ver quando ela entrou na mata. A minha namorada correu e falou com seu pai o que nós tínhamos visto. E ele disse: "Ah, essa velha é louca. Ela ficou assim depois que o filho foi embora e nunca mais foi visto. Antes ela até saía de casa e não era tão estranha assim. Mas depois que o filho sumiu, ela mudou completamente. Dizem que ficou louca. Dizem que anda nas ruas de madrugada, como uma assombração. Só Deus sabe o que ela deve ter tido para fazer essas coisas." Depois de escutar essa história, achei melhor voltar para a casa do meu tio, pois já eram quase 10 horas da noite. Peguei a moto e passei em frente à casa da estranha senhora, olhando com atenção, mas achei melhor voltar a olhar para a estrada, que era bastante escura, por sinal. Na metade do caminho, escutei um tipo de risada e um bater de asas muito alto, que vinha de dentro da mata que beirava a estrada por onde eu ia. Desviei o olhar da estrada por um segundo para ver o que era esse barulho, e quando dei por mim, havia uma sombra negra bem no meio do caminho. Algo sobrevoava a moto, parecia um enorme morcego. Apertei o freio no reflexo. A moto derrapou e acabei caindo dentro do mato que havia na beirada da estrada. E a moto caiu um pouco mais à frente. Quando olhei, a estranha sombra, na verdade, era a senhora que eu tinha visto indo até a mata, mas eu não conseguia vê-la da cintura para baixo. Tomei um susto tão grande que fiquei paralisado, sem falar nada. E ela começou a andar em minha direção. Meu coração no momento acelerou, de tanto medo. Eu não sentia a dor dos arranhões nas minhas pernas. Ela ficou a uns 2 metros de onde eu estava e simplesmente disse: "Tá com medo, moço?" Então se virou e começou a andar na estrada. Eu levantei rápido, liguei a moto e, graças a Deus, pegou mesmo com a queda. E saí dali o mais rápido que eu pude. Cheguei na casa do meu tio e meu pai já estava me esperando. Vi meus braços com arranhões e logo perguntou o que havia acontecido. Contei tudo a ele, ainda tremendo de medo por conta daquela senhora que quase me matou de susto. Como ela chegou ali tão rápido, eu não sei, pois minutos antes eu a tinha visto entrando
em uma mata perto de sua casa, e 10 minutos depois ela estava a mais de 3 quilômetros de onde eu tinha visto pela última vez, na direção completamente contrária, e posso jurar que ela era a criatura alada. Meu pai não queria me deixar ir sozinho por essas estradas, então disse que seria melhor ir até a casa da minha namorada apenas nos fins de semana, enquanto não era de noite, ao menos por uns dias. E assim eu fiz. Um sábado eu estava lá, e o pai da namorada perguntou sobre o acidente e disse que eu tive muita sorte. Em seguida me chamou para darmos uma volta a cavalo para me mostrar os lugares da região. E nós fomos. Quando estávamos mais afastados da casa, ele falou: Rapaz, na noite passada, eu estava fechando o galinheiro quando escutei um tipo de risada e um forte bater de asas. Parecia um enorme morcego, ou sei lá o que é, vindo na direção da mata que você viu a ovelha entrando naquela noite. Fechei a porta e fiquei olhando, mas não vi nada. Porém, na manhã seguinte, encontrei um dos meus pastores alemães adultos, faltando algumas partes dele. Abri o buraco e enterrei para não assustar a minha filha e a minha esposa. Eu nunca vi um animal da região fazer uma coisa dessas. E para deixar um pastor alemão daquela maneira, o bicho teria que ser muito grande. O chamei para irmos na direção da mata que a velha parecia ir por toda a noite, pois achava que ela tinha algum envolvimento com o que aconteceu. Demos a volta e fomos devagar até uma pequena vereda e entramos mata adentro. Em um certo local, começamos a sentir uma podridão que vinha quando o vento era mais forte. Era insuportável. Deveria haver mais alguma coisa ali há dias. Entramos um pouco mais, mas a podridão era tão grande que não conseguíamos ir mais adiante. Voltamos para casa e quando era por volta de 5 da tarde, meu pai chegou de carro para me buscar. Só que ele e o pai da minha namorada começaram a conversar e a noite caiu rápido. Já eram quase 8 horas da noite quando meu pai me chamou para irmos embora. Deixei a moto que tinha vindo pela manhã lá e entrei no carro com meu pai. Estávamos na estrada e eu contava tudo o que tinha acontecido naquela noite, quando um vulto enorme passou voando mais à frente de onde estávamos indo. Meu pai apertou o freio rapidamente. O carro parou, levantando muita poeira. O que era aquilo? Você viu? Deu para ver o que era? Então meu pai ligou novamente o carro bem rápido e quando os faróis ligaram, estava lá, na beira da estrada, um enorme morcego. E eu não sei descrever direito. Era uma criatura pálida com o corpo de morcego e asas de morcego, mas da cintura para cima era aquela velha. Seus cabelos brancos e desgrenhados a deixavam ainda mais assustadora. O carro estava atravessado na pista e acabamos voltando em direção à casa da minha namorada. Eu olhava para trás tentando ver se aquilo estava vindo atrás de nós, mas estava simplesmente muito escuro. Chegamos na casa, falamos o que tinha acontecido e minha namorada pediu para que passássemos a noite lá. O pai dela abriu a janela lateral e ficou olhando na direção da casa da velha. Então pediu para o meu pai ligar o carro para eles irem até lá e resolver de vez essas histórias. Então os dois saíram do carro e nós ficamos olhando de longe. Quando o carro parou em frente à casa da velha e foi até a parte de trás, eles ficaram lá parados por alguns minutos. Depois voltaram rápido e desceram do carro pedindo para que nós fechássemos a janela. Eles estavam apavorados. Pareciam ter visto algum tipo de bicho. Eu perguntava o que tinham visto, mas eles só fechavam as portas e janelas e olhavam nas direções da casa da velha. Após alguns minutos insistindo, eles falaram: Nós estávamos lá e vimos alguma coisa atrás da casa, perto do mato.
Quando entramos com o carro para tentar ver o que era e a luz do farol iluminou o mato, vimos a senhora de pé nos olhando lá no escuro e atrás dela um morcego gigantesco pendurado nas árvores. Ela virou e entrou ainda mais para o mato, e foi quando damos a volta e voltamos para cá. Meu pai não acreditava no que tinha acabado de ver, e o pai da minha namorada tampouco. Ficamos lá na casa até o dia nascer. E quando já era dia, fomos até a casa da velha e pedimos uma explicação do que era aquilo, pois ninguém ali esperaria que aquela coisa aparecesse novamente sem nós sabermos do que se tratava. Batemos a porta, mas não havia ninguém lá. A casa estava vazia. Entramos no mato, até onde ficava aquele cheiro de podridão, e vi uns pedaços de animais por ali. Olhei por todos os cantos tentando achar alguma explicação para o que tinha acontecido na noite passada, mas nada. Apenas aquele cheiro e muitas dúvidas no ar. Voltamos, e a única explicação que achamos foi que a senhora que morava ali deveria ter alguma coisa com forças ocultas. Não sei se ela era a criatura ou se ela andava com aquela criatura. Ela aparecia rápido em alguns lugares e sumia do nada. Então havia algum segredo macabro. Será se aquela criatura era uma Nanangal? Será que o ser alado poderia ser o filho desaparecido dela? Será que a velha era algum tipo de bruxa? São perguntas que eu me faço até hoje. Minha namorada disse para perguntarmos ao seu Pedro sobre a criatura. Seu Pedro era um sitiante local que morava a mais ou menos 3 quilômetros da casa dela. Então seu Pedro nos disse: os meus avós diziam que essas coisas não eram obra de bicho algum da terra. Era coisa trazida de longe, do outro lado do mar. Uma criatura chamada Mananangal. À noite, alguns moradores juravam ouvir passos leves no telhado, como se algo rastejasse, e depois um batido de asas imensas. Quem via de relance dizia que era uma velha de aparência comum durante o dia, mas quando a luz subia, ela simplesmente se parava da cintura para baixo, deixando o corpo inferior escondido em algum matagal. A metade superior voava pela noite à procura de vítimas e gestantes para tragar a vida que crescia dentro delas. Meu compadre, chamado Seu Bento, homem de oração e muita coragem, foi o primeiro a dizer que tinha visto a criatura na beira de um córrego. Segundo ele, os olhos dela brilhavam vermelhos como brasas e o cheiro era de carne podre misturado com enxofre. A comunidade assustada buscou formas de se proteger. As mulheres grávidas dormiam com facas debaixo do travesseiro e os homens espalhavam sal grosso e alho nas portas. O segredo, diziam, para encontrar a parte inferior do corpo da criatura e cobrir com sal e cinzas. Assim, ela nunca mais conseguiria se unir e seria condenada a definhar quando o sol nascesse. Há muito tempo, vocês nem eram vivos ainda. Uma certa noite, um grupo de moradores se armou e saiu pela mata, seguindo rastros e as asas cortando o vento. Acharam uma forma humana sem vida da criatura para baixo, escondida sobre folhas secas. Fizeram um ritual e quando a criatura voltou, berrando do céu como um morcego gigante, não conseguiu se recompor. Seu grito ecoou pelos vales até desaparecer na aurora. Dizem que desde então, o Mananangal nunca mais foi visto nessa região, mas alguns viajantes juravam que ainda o ouvem. Em certas madrugadas, o bater de asas pesadas sobre as copas das árvores, e que se a lua estivesse vermelha, é melhor não olhar para cima. Depois daquele dia, nunca mais vimos a velha. Sempre volto para visitar o meu tio e meu sogro, pois casei com a moça depois de um tempo. Desde aquela noite, a velha e a criatura nunca mais foram vistas. A casa que ela morava hoje não passa de ruínas, e sempre que passo em frente, lembro daquela noite. A noite que vimos uma bruxa e um lobisomem. O lobisomem de Ipixuna, no Amazonas. Desde criança,
Escuto meu avô contar histórias da época em que ele trabalhou como viajante, vendendo joias e outras coisas de cidade em cidade. Uma dessas várias histórias sobre uma criatura que corria nas estradas à noite. E é essa história que contarei aqui. Então fiquem com o Senhor Alberto e o lobisomem de Ipixuna, no Amazonas. Antes de ter uma família, eu trabalhei por muitos anos como caixeiro viajante. Fui a vários estados vendendo joias e tecidos. E em uma dessas andanças, acabei indo até o estado do Amazonas. Mais precisamente, a uma pequena cidade chamada Ipixuna. Por lá encontrei muitas coisas, mas nada comparado a um encontro que eu nunca esqueci quando estive por lá. Depois de enfrentar muitas horas de barco, cheguei a essa cidade. Eu fui tentar vender as minhas coisas. Percebi que as pessoas eram bem acolhedoras. E em minhas primeiras horas por lá, já tinha feito um bom dinheiro. Fui à procura de um lugar para pousar, mas só encontrei bem distante do centro e do comércio. Então fazia uma pequena caminhada todos os dias até chegar onde vendia as minhas coisas. Eu havia levado bastante mercadoria, então a minha estadia em Ipixuna não seria rápida. Com alguns dias que eu estava lá, aconteceram uns festejos religiosos. Era algo tradicional naquele lugar. E muitas pessoas vindas de todos os lugares estavam lá para prestigiar. E foi nesse dia que conheci uma família de pescadores que me convidou para um almoço e para conhecer onde eles moravam. Então guardei as minhas coisas na pousada e fui até a casa deles. Era uma família grande e alguns eram descendentes de índios, cheios de histórias para contar. E foi nesse dia que eles me contaram sobre uma criatura que corria nas estradas em noites de lua cheia. Eu não sei como o assunto começou. Acho que foi quando eu falei como ganhava minha vida e os lugares por onde eu já andei. E foi nessa hora que o dono da casa disse: "Cuidado por onde anda nessas estradas, principalmente à noite. Esse mundo é cheio de coisas sem explicação." Uma vez há muitos anos, vimos um homem se banhando no rio. Vimos que ele levava uma ferida grande na perna e fomos até lá para ajudar. No começo ele ficou com medo, mas quando viu que não faríamos mal a ele, veio até a nossa casa. A minha esposa cuidou do ferimento. Ele comeu, teve seus ferimentos limpos e ficou sentado um bom tempo aqui em frente. Então, disse que iria embora. Cuidado com essas estradas à noite. Só saia se for coisa urgente. Ele deu uma boa olhada para minha esposa, que estava grávida. Depois se virou e foi embora. Nós não perguntamos o seu nome, de onde ele era e nem como tinha se ferido. Só o ajudamos e vimos ele ir embora. Quando a noite caiu, escutamos grito de alguém pedindo ajuda. Saímos com facas, pedaços de madeira e qualquer coisa que pudesse servir como arma para tentar ajudar o coitado que gritava. Mas quando chegamos no local, os gritos pararam. Já ouvimos rosnados, como se fosse uma grande onça. Voltamos devagar. Éramos 7 homens, mas uma onça era uma onça. Quando chegamos em casa, vimos um bicho correndo pela estrada. Não era uma onça. O que vimos era um animal. Sim, mas com roupas de homem. As mesmas que o homem que ajudamos estava vestindo mais cedo. Era ele quem gritava. Por isso, antes de ir embora, disse para não sairmos à noite. Ele sabia que viraria o monstro e nos avisou. Acho que foi porque o ajudamos, mas esse foi o nosso erro. Achar que alguém que vira bicho teria qualquer preocupação conosco. Dias depois, minha esposa teve nosso filho mais velho. E no dia em que ele veio para casa, o bicho que vimos veio até nós. Já era noite e a criança chorava muito. Depois de muito tempo, minha mulher conseguiu fazê-lo dormir. E quando tudo ficou em silêncio, ouvimos algo andando ao redor da casa. Meu vizinho,
Tinha 2 cachorros grandes que ele sempre deixava amarrados. Mas naquela noite eles se soltaram e foram para cima do que estava ao redor da minha casa. Foi uma briga feia. Os cães latiam, choravam, mas não deixavam a criatura em paz só um minuto. Então saíram correndo pela estrada, mordendo e latindo para o bicho, até que não se escutou mais nada. Minutos depois, meu vizinho bate na porta. Eu abro, ele entra e diz: Meu amigo, eu fui pôr comida para os meus cachorros e vi um animal de pé olhando pela janela. Então soltei os cães nele, mas o bicho continuou lutando contra eles. Com certeza, era um lobisomem, meu amigo. Ele veio atrás, foi do teu menino. Quando amanheceu, minha mulher ficou louca querendo batizar a criança e só se aquietou quando conseguiu. Era um lobisomem naquela noite, e se não fossem os cães, nem sei o que poderia ter acontecido. O homem e sua família me contaram essas histórias e várias outras, e ainda passei muitos dias na cidade, mas não me arrisquei a andar nessas estradas durante a noite. Quando voltei à casa desse homem para me despedir, pois pegaria o caminho de volta para casa, a sogra dele estava presente. E ela me contou a seguinte história que aconteceu ali com a filha mais velha dela, chamada Rosa, numa roça afastada, na comunidade ribeirinha. Vivia minha filha Rosa. Ela tinha dado à luz a um menino, o meu neto, fazia apenas 2 semanas. O marido trabalhava longe, em um multirão, e quase sempre ela passeava às noites sozinha com o bebê. Naquela época, corria uma criança entre os moradores. Sempre nascia uma criança nova, o lobisomem rondava, atraído pelas consequências do parto e pelo cheiro de leite. E numa noite de lua cheia, Rosa jurou ter ouvido um uivo comprido vindo do mato. Ela trancou as portas e janelas, mas o coração parecia querer sair pela boca. O bebê começou a chorar sem parar, como se também sentisse o perigo. Então veio o barulho pesado de passos do lado de fora, arranhões fortes na madeira da porta e o rosnado grave de arrepiar a espinha. O lobisomem estava tentando entrar. A madeira tremia a cada investida. Rosa, desesperada, lembrou-se do que minha mãe sempre dizia: o bicho não suporta ferro, fogo e nem água fervente. Correu para o fogão e pôs uma chaleira maior no braseiro, deixando a água borbulhar até chiar. Enquanto o lobisomem arranhava e tentava arrombar a porta, Rosa segurou firme a chaleira com um pano, e quando a madeira começou a rachar, ela abriu uma fresta e despejou água fervendo com toda a força. Um uivo de dor ecoou pela noite. Do outro lado, o bicho recuou, soltando gritos agudos misturados com cheiro de pelo queimado. As garras arranharam a terra e logo o som de patas pesadas correndo se perdeu em meio ao mato. Na manhã seguinte, os vizinhos vieram e encontraram marcas fundas de unhas na porta e pegadas enormes, metade de homem, metade de fera, indo em direção à mata fechada. Dizem que o lobisomem nunca mais voltou àquela casa, mas Rosa jurava que de vez em quando, nas noites de lua cheia, ainda ouvia um uivo distante, como se o monstro lembrasse da queimadura e da criança que não conseguiu levar. Me despedi da família e, graças a Deus, por todos os lugares por onde andei, nunca vi nenhuma dessas criaturas que andavam errantes pela noite. Mas isso não quer dizer que elas não existem. Nenhuma estrada escura, numa curva, em um lugar deserto, em uma casa velha ou às margens do rio. Não existe lugar onde o sobrenatural não esteja. O problema é quando você está nesses lugares e resolve dar as caras. A bruxa que nos atormentou.
Olá, Brant. Espero que estejam todos bem. O relato que vou contar é sobre uma história dividida em duas partes. A primeira fala sobre uma mulher que fez diversas maldades com a família e comigo, envolvendo trabalhos de magia, antes mesmo de eu nascer. A segunda parte trata das consequências dessas maldades na minha vida e na vida dos meus familiares mais próximos. Vamos lá. A primeira parte da história se passa no ano de 1994, no ano em que o Brasil venceu a Copa, 4 anos antes de eu nascer. E começava quando os meus pais já se conheciam há algum tempo e já estavam juntos como namorados. Minha mãe e seus irmãos sempre foram criados apenas por minha avó, a sua mãe, pois o pai fugiu quando ela nasceu e nunca os assumiu. Vale ressaltar que a família da minha mãe, na época, era muito pobre e tinha uma mentalidade retrógrada sobre relacionamentos amorosos. Acreditava-se que um bom homem poderia mudar toda a situação e levar as famílias ao sucesso. Foi assim que a minha mãe conheceu meu pai. Na minha opinião, o relacionamento já começou errado, pois na época a minha mãe tinha 15 anos e meu pai 31. Além disso, infelizmente, meu pai sempre foi uma pessoa muito promíscua e traiu a minha mãe durante os 20 anos em que ficaram juntos. Ela era uma adolescente sem apoio de ninguém para se separar e acabou sendo manipulada de diversas maneiras para permanecer nessa relação infeliz. Tudo começou quando uma ex-namorada do meu pai, que aqui chamarei de Mariana, começou a nutrir despeito por minha mãe, que era a atual namorada dele. Ela sempre os observava sentados juntos à calçada de casa. Escrevia cartas para minha mãe dizendo que ela não daria certo e que logo meu pai voltaria para ela. Mariana não perdia a oportunidade de causar discórdia, seja com a minha avó, a minha mãe, meu pai ou qualquer outro familiar que seja. Constantemente ameaçava minha mãe com palavras e até mesmo com objetos, sempre ameaçando que ela não sabia com quem estava se metendo. Além disso, infelizmente, meu pai consumia muito álcool e, quando se perdia, procurava Mariana para outros fins. No dia seguinte, sempre se ajoelhava aos pés da minha mãe pedindo perdão, e ela não tinha muita opção, acabava aceitando. Certo dia, Mariana colocou veneno para alguns animais de rua próximo à casa da minha avó, que eram alimentados por ela. Todos ficaram muito abalados e Mariana foi até a porta da nossa casa, avisando que aquilo era apenas o começo. Quem faz mal a animal, faz mal à pessoa. Depois de muitas provocações e desse crime, tudo parecia se acalmar, pois Mariana viajou para o Maranhão e lá ficou por 1 ano. Ao voltar, os vizinhos comentavam que ela havia aprendido muito sobre magia e trabalhos espirituais, envolvendo-se com práticas erradas. Mas ninguém deu muita atenção aos boatos. Minha avó começou a notar fatos estranhos. Na porta de nossa casa apareciam objetos como vasos com terra, velas queimando, uma mistura de cabelo com outras coisas viscosas e vermelhas, bilhetes com os nomes de minha mãe e meu pai, entre outros materiais. A minha avó perguntava aos vizinhos se alguém sabia de onde vinha aquilo, mas ninguém sabia. Recolhia tudo e simplesmente jogava no lixo. O comportamento do meu pai começou a piorar e desrespeitava minha mãe. No ano de 1996, minha mãe foi cortar o cabelo e descobriu que Mariana frequentava o mesmo salão, sempre aproveitando para declarar o ódio pela minha mãe e desejar o meu pai de volta. Nessa ocasião, minha mãe passou mal. Acabou desmaiando. Foi levada ao posto de saúde e descobriu que estava esperando seu primeiro filho, no caso eu. Tentaram esconder a gravidez de Mariana, mas não se sabe como ela descobriu. Quando descobriu, teve um ataque de ódio gigantesco. Foi até a nossa casa, chutando o portão e gritando. Praguejava contra mim, meus pais, e falava em um idioma desconhecido. Minha avó chamou a polícia. Mariana foi intimada por desacato e jurou vingança. Os meses se passaram
e a gestação de minha mãe se desenvolvia com complicações e muitos sintomas de gravidez de alto risco. Uma amiga da minha mãe a levou até uma senhora cigana, chamada aqui de Dona Esmeralda, especialista em baralho e búzios, para prever o passado, presente e futuro. Dona Esmeralda foi muito atenciosa e, ao jogar os búzios, apontou sintomas físicos de doença em minha mãe e em mim, ainda no feto. Pelo baralho, disse que minha mãe teria mais uma filha, passaria anos casada com meu pai, mas eventualmente se separaria dele. Avisou que alguém havia lançado uma maldição contra ela e o filho que esperava. Ela benzeu a minha mãe, ensinou banhos com sal grosso e ervas, orações de proteção e blindagem da casa. Tudo o que ela disse se confirmou. Uma prima de Mariana revelou que Mariana havia feito uma amarração amorosa fortíssima para o meu pai, entregando os 5 bodes a uma entidade maligna. A terra que colocava na porta da nossa casa, você sabe muito bem de onde era. Com um trabalho de destruição gradual para minha mãe e para mim. Graças à misericórdia de Deus, eu nasci em 1998. Mariana jurou novamente vingança. Minha mãe fez uma nova consulta com a Dona Esmeralda, que confirmou maldades fortes contra nós e indicou proteção espiritual. Pouco depois, Mariana sofreu um grave acidente de carro, ficou em coma, perdeu parte da mobilidade na perna e o emprego, aumentando ainda mais a sua fúria. O tempo passou e a vida da nossa família continuou difícil. Perrengues financeiros, fome, um lar desestruturado pela bebida do meu pai, que nos agredia. Minha irmã nasceu em 2000, enquanto Mariana enfrentava uma forte doença e acabava perdendo a força. Minha infância foi muito difícil. Meu pai nos colocava em risco, inclusive levando-nos a locais perigosos para comprar substâncias ilícitas. Em 2012, revelei a ele alguns segredos meus bem pessoais. Ele me agrediu até eu desmaiar. A raiva e a escuridão em meu coração cresceram. Em 2016, ele me levou para um local supostamente de diversão, mas fui lá preso e ameaçado. Fomos liberados a pé após roubo do carro da minha avó. Tudo isso, a armação dele para forjar um assalto, me usar de vítima e receber o dinheiro do seguro do carro. Meu psicológico ficou destruído. Sonhos violentos acabaram tomando conta de mim. Em 2017, minha mãe conseguiu se separar dele e obter medida protetiva. Em 2018, ele passou um ano em uma clínica de reabilitação, mas continuou comportando-se mal. Uma voz macabra repetia: "Acaba logo com isso." Simultaneamente, algo dentro de mim recitou a oração do anjo Gabriel. A presença desapareceu e a tragédia foi evitada. Hoje, meu pai ainda bebe, mas não usa mais nenhuma substância ilícita. Conheci uma igreja cristã e aceitei Jesus, e dedico a minha vida à obra da caridade com os idosos e crianças vítimas de violência. Minha relação com meu pai é distante, mas oro por sua transformação. Atribuo todas as adversidades à maldade de Mariana, que hoje vive em situação precária. Deixo um conselho: Deus não abandona, mesmo que a situação pareça impossível. Aprendam a perdoar, não retribuir maldades e ajudem os necessitados. O sofrimento dos outros pode aliviar o coração e a alma. Deus é fiel. Escapei de ser destruído por sua infinita misericórdia, e quando se sentirem fracos e não encontrarem saída mais na vida, lembrem-se dos israelitas quando estavam cercados pelo Egito e pelo mar. Eles não viam saída em suas vidas, mas Deus abriu o mar e mostrou a saída. Então, não se combate o ocultismo com práticas de ocultismo. Lembrem-se de Apocalipse 21:8, que diz o seguinte:
Mas o destino dos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos que amam a mentira será o lago de fogo e enxofre, que é o fim de tudo. Olá, Gabriel Brant. Pode me chamar de Antônia. O meu nome e os demais estão trocados para manter o sigilo. Esse relato aconteceu há 7 anos e me fez achar que eu tinha ficado louca. E vocês vão entender o porquê disso. Para contextualizar, eu estava saindo com um rapaz chamado Léo. Fazia cerca de um mês que estávamos ficando, até que ele e seus amigos, que eram muito aventureiros, estavam organizando um acampamento que inclusive já estava sendo planejado desde antes de eu começar a ficar com ele. Eles sempre me chamavam para participar do acampamento, mas deixaram bem claro que se tratava de um local de difícil acesso. Inclusive, era por isso que já tinha um tempo planejando tudo. O local apresentava uma certa periculosidade, então tudo precisava ser muito bem pensado e planejado. Gente, vocês já estão me dando agonia, tipo, meu Deus, ir acampar em um lugar perigoso? Meu Deus. Léo fez um convite, e por mais que eu odiava acampar, acabei aceitando porque gostava muito dele e queria impressionar, sabe? Não vou divulgar o nome do local, só posso dizer que ele faz parte da floresta amazônica. Acho importante mencionar, porque hoje eu sei que a mata fechada traz consigo vários enigmas, mas na época eu não fazia ideia do que estava me metendo. Éramos 7 pessoas, eu, Léo, Maurício, Fábio, Lígia, Mônica e Anderson. Recebi instruções detalhadas sobre como arrumar a minha mochila, que tipo de barraca levar e etc. Comprei minha passagem aérea e, como ficou um pouco cara, ficou combinado que eu dividiria a barraca com o Léo, o que faria mais sentido. Ainda tive sorte, pois consegui comprar uma passagem no mesmo voo que eles. Eles haviam comprado mais barato porque planejavam a viagem há muito tempo. Foi um rolê daquele, sabe? Tivemos que pegar voo, transfer de carro e até barco para chegar ao bendito lugar. E olha, eu vou te dizer, tem que gostar muito de um programa desses, porque não é fácil não. Eu já estava até arrependido de ter aceitado, mas não tinha como voltar. Eu já estava lá. Como você ia voltar? Não tem como. O lugar era extremamente lindo, muito lindo mesmo. Uma vila, a coisa mais linda do mundo. Dali, íamos a pé por uma trilha até onde acamparíamos. Mas nem toda a beleza do local fez valer a pena o esforço. O primeiro dia foi normal. Montamos o acampamento, tudo tranquilo. Porém, na segunda noite, houve um temporal durante a madrugada. Ficamos bem, até porque estávamos preparados. Mas quando acordei no dia seguinte, Léo não estava na barraca. Saí para procurá-lo e nada. Os amigos dele também não viram em lugar nenhum e ficamos preocupados. Fizemos uma pequena busca próximo à área do acampamento, mas nada. Gritamos seu nome o mais alto que podíamos, mas sem resposta. Cerca de 1 hora depois ele apareceu sem mais nem menos. Mas Léo estava diferente. Não falava coisa com coisa. Os olhos vidrados como se estivesse em transe. Tentávamos entender o que tinha acontecido, mas era impossível. Ele falava coisas desconexas. Até que em um momento foi para dentro da barraca e disse que precisava dormir. Dormi o restante do dia, enquanto nós ficávamos conversando, cogitando até voltar mais cedo, pois estava tudo muito estranho. Quando começou a escurecer, ele saiu da barraca, pediu água, comida e depois voltou para dormir novamente. No dia seguinte, acordamos e Léo não estava de novo na barraca. Repetiu-se o auê para procurá-lo. Mais uma vez, como se nada estivesse acontecendo, ele apareceu
Mas nesse dia, as coisas tomaram um rumo estranho. Por volta das 14 horas, Lígia foi até a cachoeira tomar banho. Sim, sozinha, porque a cachoeira era bem próxima. Armamos o acampamento minimamente afastado, por conta de possíveis trombas d'água, mas ainda assim estava perto. Lígia demorava a voltar, então eu e Maurício, namorado dela, fomos atrás. Encontramos ela sentada em uma pedra chorando e assustada. Perguntamos o que aconteceu, mas ela não queria falar. Então insistimos muito. Do nada, começou a pedir desculpas, dizendo que não teve culpa, repetindo desculpas o tempo todo. Não entendíamos nada. E finalmente ela revelou. Enquanto tomava banho, Léo apareceu, chegando sem dizer nada, assustando-a, e foi se aproximando. Quando chegou perto, a segurou com força. Com uma mão tampou a boca dela e com a outra segurou-a de uma forma que ela não conseguia escapar. Segundo ela, a força dele era descomunal. E no fim, a ameaçou com uma pedra se gritasse. Gente, que isso? Com uma pedrada? Nossa reação foi de choque e Maurício se levantou dizendo que ia acabar com ele. Mas eu caí em si e disse que era impossível ele estar na barraca. E de fato, ele estava lá dormindo. Maurício também percebeu, pois estávamos sentados conversando na frente da barraca aberta, vendo-o deitado e dormindo. Não havia como ele ter saído da barraca. Perguntamos se ela tinha certeza, e ela disse que sim, absoluta. Voltamos para o acampamento e Léo estava na mesma posição de antes, imóvel. Nesse momento, decidimos não contar nada a ninguém ainda. 10 minutos após chegarmos na barraca, Léo acordou ainda mais atordoado. Começou a gritar, urrar, socar árvores, insistindo de que precisávamos sair dali. Por conta do surto e do ocorrido na cachoeira, desmontamos o acampamento rapidamente e retornamos à vila. Parte da trilha seria feita no escuro, mas seguimos em silêncio. Léo ficou por último. Quando faltava cerca de 300 metros para a vila, percebemos que ele não estava mais conosco. Chamamos por ele, gritando, mas sem resposta. Maurício relembrou o incidente da cachoeira e sugeriu aguardar a ajuda profissional. A vila era a melhor decisão. Ficamos em um hotel e pela manhã fizemos a travessia de barco para mostrar a área à polícia. Eles pediram que voltássemos ao hotel, pois as buscas seriam feitas por profissionais que conheciam melhor a região. Foram 4 dias de busca. Os pais de Léo chegaram na vila para acompanhar tudo. Agora, preparem-se. O corpo de Léo foi encontrado em uma árvore pendurado, a cerca de 10 quilômetros do acampamento, em uma área de mata fechada. A polícia só encontrou porque viram um pedaço de pano no chão. A autópsia revelou que ele já não estava entre nós há vários dias, provavelmente desde a segunda noite do acampamento, aquela do temporal. Mas isso não fazia sentido. Nós o vimos, conversamos com ele e houve a situação na cachoeira. O exame confirmou o material genético de Léo, provando que realmente ocorreu tudo o que tinha ocorrido na cachoeira. Mas de um médico realizou a autópsia e todos confirmaram na corda. A única impressão digital era dele mesmo. Em seu corpo também não havia nenhuma outra impressão. Nada fazia sentido. Depois disso, Léo foi enterrado. Eu me afastei completamente do grupo. Pelo que soube, eles não são mais amigos e a família de Léo ainda guarda ressentimento. Eu simplesmente não sei explicar o que aconteceu. Algo possivelmente tomou conta dele ou estava presente no acampamento. Mas a sensação era de que alguma força queria nos tirar dali, ainda que não justificasse a maldade que ele cometeu com Lígia. Mesmo hoje, continuo sem respostas. A experiência ultrapassa qualquer explicação lógica.
Tenham todos uma excelente noite. No 7º dia do ritual da lua cheia, finalmente eu consegui me transformar em uma fera. Era como se todos os músculos do meu corpo se exercitassem, provocando uma força absurda. Quer saber um pouco mais dessa história? Então fica comigo até o final desse vídeo. Esse é um dos relatos mais reais que eu já trouxe aqui para o canal. Então fique até o final para você não perder nenhum detalhe sequer dessa suposta aparição real de um lobisomem. A Fúria do Lobisomem. Uma doce vingança. Boa noite a todos. Eu me chamo André. Gostaria de falar a cidade onde eu moro. Porém sou casado com uma cigana e por este fato nós não temos moradia fixa. Não é por falta de condições financeiras, mas por tradição mesmo. Mas posso dizer que ainda moro no estado do Amazonas. Na época desse acontecimento, eu morava na cidade de Juruá, no Amazonas. Esse fato se passou há mais de 15 anos, durante a minha juventude. Voltarei um pouco no início dos fatos para melhor esclarecimento. Desde criança, nunca conheci meu pai. Eu morava com a minha mãe em um barracão, nos arredores de Juruá. Esse barracão foi construído em uma área invadida por pessoas sem terra. Na época, um ex-namorado da minha mãe construiu nesse terreno, e depois de muitos anos, ele e minha mãe se tornaram proprietários da área. Mas depois de um tempo, esse rapaz abandonou a minha mãe e simplesmente foi embora. A minha mãe se tornou usuária. Nossa única renda era de R$ 300 que recebíamos do governo e uma cesta básica enviada pela minha avó materna da cidade de Urucará. Essa cesta básica era enviada pelos correios todos os meses. E com o tempo, a minha mãe começou a trocar essa cesta básica por substâncias ilícitas para uso próprio. E também, todo o dinheiro que recebíamos do governo ia para substâncias ilícitas que minha mãe consumia. Eu sempre me alimentava na casa de algum vizinho. Eu os prestava favores, como capinar um quintal ou ir à mercearia, essas coisas. E assim, eu ganhava comida e alguns trocados. Aos meus 15 anos de idade, eu perdi a minha mãe para a vida errada. E ela partiu a sangue frio enquanto voltava para casa. A minha única família era minha mãe e também a minha avó, que morava em Urucara. A minha avó veio para me levar para morar com ela, mas fui muito tolo e recusei a ir, devido aos estudos e uma garota do colégio que eu namorava na época. Pouco tempo depois, eu descobri que essa garota não era quem eu imaginava. Ela me traía com o primeiro cara que aparecesse na sua frente. Então, terminamos o namoro. E com o fim da relação veio a tão temida... Bom, você sabe. E para aliviar, eu comecei a usar também algumas substâncias, que foi o pior erro da minha vida. Um certo dia, eu muito deprimido, voltei do lugar onde eu costumava usar as substâncias para casa. Chovia muito aquela noite e pelo caminho eu encontrei um cãozinho vira-lata na rua. Ele era filhote e parecia estar abandonado. Eu não tinha condições para cuidar de um cachorro, pois não tinha nem como me alimentar, mas mesmo assim peguei o animal e decidi cuidar dele. Dei a ele o nome de Max e passei a pedir restos de carne nos açougues para o alimentar. Também ganhava doações de rações do pet shop, mas eu era uma pessoa muito complicada na época. Muitas das vezes eu pegava as rações que ganhava e trocava por substâncias. Max era amado por todos, por ser um cãozinho muito extrovertido. Ele chegava nas casas de rações pulando e brincando com as pessoas que se comoviam e já sabiam que ele queria comer. O pessoal do açougue sempre dava carne para ele. Max era um animado para tudo e muito inteligente. Era o meu único companheiro.
Ele sempre ia comigo comprar as substâncias, mas de tão inocente não sabia o que estava acontecendo. Ele simplesmente me seguia como um guarda-costas, e assim que chegava, ele logo procurava brincar e animar todos ali que vendiam as substâncias. Max era a única coisa que me importava nesse mundo. Várias vezes pensei em desistir de tudo, e só não fiz por conta dele. Aos meus 18 anos de idade, eu passei a dever os caras que vendiam lá onde eu costumava frequentar. Então, peguei algumas substâncias na mão de um deles para vender e assim pagar toda a dívida. Peguei uma quantia alta, prometi vender tudo e com o dinheiro que eu ganhasse, eu pagaria a minha dívida e ainda sobraria algum dinheiro. Vendi uma parte e a outra parte acabei usando. A minha dívida com os caras se tornaram muito maior. O meu plano era pegar o Max e usar esse dinheiro para fugir dali para outra cidade. Comentei esse fato com um amigo de confiança que também era o meu vizinho. Ele se chamava Ramon. O Ramon comentou com a sua namorada, Suzane. Ela, a troco de nada, falou para um dos homens que vendiam. Ele se chamava Wilson. E logo, esse Wilson mandou 4 caras atrás de mim para acabar comigo. Era noite, e nesse dia eu estava em um bar. E logo fui abordado por um dos caras que iria acabar comigo. Ele se chamava Elielton. Ele estava com um canhão mirado para baixo, por baixo da camisa. Ele mandou eu sair do bar e seguir ele. E assim eu o fiz, mesmo sabendo que acabaria comigo naquela noite. E realmente, eu parti naquela noite, mas eu parti por dentro. E assim que eu saí do bar, na mira do canhão, avistei 2 motos lá fora. Em uma, havia 2 homens que trabalhavam para o Wilson, e na outra estava outro homem que também era um dos homens do Wilson. Ele enviou 4 caras para acabar comigo. Esses homens viraram para mim e disseram que queriam apenas conversar. Sem pensar 2 vezes, eu saí correndo dali. Eles me seguiram de moto, porém eu corria como nunca em toda a minha vida. Entrei em alguns becos e pulei alguns muros de umas casas abandonadas até chegar em casa. Max estava na porta de casa. Assim que eu entrei, eu o chamei, mas ele viu que os homens que me perseguiam eram uma ameaça. E assim que aqueles homens arrombaram o meu portão e apontaram um canhão para mim, o Max, nesse momento, que sempre foi um cachorro dócil, se mostrou totalmente dominado pela fúria e atacou os homens. Isso me possibilitou fugir pulando pelos muros da casa dos vizinhos até sair em uma estradinha que dava para uma mata. E assim eu me escondi, abandonando o meu cãozinho, e fiquei então escondido na mata. Eu morava em uma favela. A polícia não entrava ali e pouco se importava com os moradores. Então fiquei escondido naquela mata por quase 2 dias. Voltei para casa para buscar o Max e fugir daquela cidade. Mas o que presenciei ali acabou comigo por dentro e me fez desabar em lágrimas. Aqueles homens acabaram com Max e eu vi o estado em que Max tinha ficado. Eu gritei de fúria. A minha dor foi tão grande que eu soquei a parede arrancando pedaços. O meu vizinho logo apareceu e me deu água com açúcar para eu me acalmar e me tirou dali. Em seguida, ele me levou para a rodoviária e pagou a minha passagem de ônibus até Urucara, para assim eu encontrar a minha avó. No caminho da rodoviária, ele me contou que ouviu o Max lutando com os homens, impedindo que eles fossem atrás de mim, mas os homens o golpearam com pauladas e, para se vingar de mim, acabaram com o cachorro. Este vizinho, ouvindo os gritos de dor do animal, apareceu no muro e pediu para que tivessem misericórdia do cãozinho. Porém, os caras apontaram o canhão para ele e o mandou calar a boca e entrar para dentro. Senão, seria ele ali no lugar do cãozinho.
Entrei no ônibus e desabei em lágrimas durante todo o caminho. Meu único amigo de verdade havia partido. Era um ser puro e inocente e acabaram com ele. Nesse momento eu já me decidi o que fazer. Enviaria cada um dos responsáveis lá para baixo, nem se eu tivesse que vender o meu bem mais precioso, se é que você me entende. Pensei bem no assunto durante os 800 quilômetros de Juruá até Urucara. Vocês conhecem as viagens dentro do Amazonas? Além de levar muito tempo até o destino final, sempre tem que fazer baldeações em outras cidades, e boa parte do percurso tem que ser feito de balsa, pois não há estradas. Cheguei até a casa da minha avó. Ela morava sozinha em uma casa quase dentro do mato. O meu avô já havia partido há algum tempo, então ela me viu em um estado de novo. Ela me viu em um estado deplorável. Contei tudo a ela, o que havia acontecido, inclusive com o Max. Eu disse a ela que um dia voltaria até Juruá para me vingar. Ela apenas disse que agora não, mas um dia eu estaria pronto. A minha avó cuidou de mim. Eu sabia que ela era voltada para alguns assuntos que não são muito conhecidos, mas não imaginava que ela era uma das maiores do assunto que já existiu em todo o Amazonas, e muitas pessoas ali da região e de outros lugares distantes sempre a procuravam para fazer trabalhos pesados. Eu estava em abstinência, mas a minha avó fez um trabalho para os pretos velhos da mata e entregou a minha vida a eles, e pediu para que levassem todo o vício que houvesse em mim. E assim aconteceu. Tomei nojo de usar qualquer tipo de substância, e em 3 meses eu já era uma outra pessoa, um homem forte e saudável, mas ainda assim muito deprimido pela morte do Max. Certo dia, minha avó disse que sabia que eu partiria, mas pediu a uma entidade chamada Garis que não me deixasse. Porém, essa entidade diz que as coisas do mundo espiritual acontecem tudo ao mesmo tempo, podendo assim eles saberem com antecedência que eu já não pertencia mais ao mundo espiritual, e em menos de um dia eu acabaria no mundo físico. Mas a minha avó tem o dom de conjurar algumas entidades, então ela obrigou a essa entidade a impedir a minha partida. E essa entidade disse a ela que a única forma era trocando uma alma por outra. Eu viveria, mas no meu lugar, alguém teria que ir, quem eu mais amasse nesse mundo. E assim, o Max veio a partir no meu lugar. Eu estava decidido a usar um pouco da dignidade que ainda me restava para vingar o Max. A minha avó disse que me ajudaria, porém seria um caminho sem volta. Eu concordei e disse a ela que seria um pequeno preço a se pagar por alguém que deu a sua vida para me proteger. A minha avó começou a fazer uns trabalhos espirituais em mim, e assim que terminamos, entrei em uma espécie de ritual, chamado Ritual da Besta Fera. O procedimento eram banhos com algumas ervas da mata e também tinha que recitar algumas palavras em sumeriano. O sumeriano é uma língua falada na antiga Suméria, um tipo de linguagem arcaica usado pelos sumérios para evocar antigas entidades pagãs. A minha avó era uma mulher que vivia no meio do mato, mas a sua inteligência era superior à inteligência de muitos doutores por aí. Para vocês terem uma ideia, além dela ser poliglota, ela falava vários outros tipos de línguas extintas, como o fenício, falado na antiga Fenícia, copta, que era falado no Egito na época dos faraós, grego arcaico, hebraico, aramaico, latim e úmbrio. Ela também falava a língua dos que já se partiram, e a língua extinta
dos antigos indígenas que habitavam o Brasil, que era Tupi Antigo, Guaicuru, Ava Canoeiro, Tupiniquim, Tamoio e Pataxó. Ela nunca foi à escola, mas sabia de muitos segredos do mundo revelado a ela pelos seus dois mentores. Um deles era Paimon, uma entidade da mitologia cristã do mal, e Antu, uma entidade feminina da antiga Suméria. Ela se projetava para o astral e aprendia as línguas enquanto dormia e vários outros segredos do mundo. Enfim, o meu último processo do ritual foi encarar a lua cheia durante 7 luas. O objetivo era me concentrar no brilho da lua e expor para fora toda a minha fúria. Isso para mim era fácil. Eu sempre me lembrava daqueles homens acabando com o Max e a minha fúria me dominava. Eu não mudava de aparência até então, mas uma força fora do comum me dominava. Conseguia, com muita facilidade, arrancar uma árvore pequena do chão. Era como se todos os músculos do meu corpo se exercitassem, provocando uma força absurda. No 7º dia do ritual da lua cheia, finalmente eu consegui me transformar em uma fera. Uma fera sádica, com muita sede e consciente. Mas no primeiro dia de transformação, eu fiquei totalmente inconsciente e tentei atacar a minha avó. Porém, ela contou que na hora, uma entidade de proteção a ela, que chamava Izimud, uma entidade de 2 faces, que olha de 2 lados opostos. E assim que essa entidade viu que a minha avó corria perigo, se manifestou nela. E a minha avó, apenas com um toque na minha cabeça, me fez desmaiar. E assim eu voltei a si. A parte final do ritual foi a proteção e resistência. Na última lua cheia, a minha avó me enterrou na mata. Fiquei apenas com a minha cabeça para o lado de fora da terra. Ela disse para eu não ter medo, pois nenhum animal selvagem ou peçonhento se aproximaria de mim. Fiquei ali sozinho, enterrado naquele buraco. E tarde da noite, notei que uma sombra de um espectro saía da mata e se aproximava. Aquilo veio sorrateiramente em minha direção, e assim aquela sombra entrou em mim. No outro dia cedo, a minha avó foi até o local e me tirou dali. Voltei para casa e tomei um banho. A minha avó me chamou até o cômodo de sua casa onde ficava o seu altar, e as imagens das entidades e dos seus utensílios mágicos. Ela pegou um punhal e começou a passar em meu corpo enquanto recitava um tipo de oração em Romani. Romani é uma língua utilizada ainda por alguns ciganos. Assim que a minha avó terminou a oração, ela abriu os olhos e, num rápido movimento, ela cravou o punhal em meu peito. Nesse momento me faltou ar e eu caí no chão agonizando com falta de ar. A minha visão ficava turva. Aos poucos, eu fui parando de me debater. Ela se aproximou de mim e puxou o punhal de volta. E nesse momento, os meus sentidos voltaram. E o ferimento cicatrizou, deixando apenas a mancha vermelha em meu peito. Eu também não sentia dor alguma. A minha avó logo se virou para mim e disse: "Está feito. A arma do inimigo não causará danos a ti. A flecha do caçador será como uma palha em sua pele, e o punhal do homem não poderá te ferir. A força lhe foi dada para derrubar o inimigo, e nada será cobrado. Porém, a sua ira jamais deverá cair sobre o inocente. E caso você faça o mal a um inocente, a sua vida lhe será tirada. Mas antes, tu pagará um altíssimo preço ainda em vida." Agradeci a minha avó por tudo e retornei a Juruá quase 2 anos depois de sair de lá. Voltei para o meu barraco, que estava sendo usado como ponto de venda. Assim que cheguei até o local, havia 3 pessoas ali. Uma delas era o Elielton e outros 2 homens desconhecidos. Assim que Elielton me viu,
Ele perguntou o que eu queria ali, e eu disse que queria acabar com ele, mas primeiramente que eu queria que ele avisasse o Wilson e os outros caras que eu estava de volta. Ele tentou me intimidar com o canhão, mas eu me segurei para não acabar com ele ali naquele momento, pois ainda não era a hora certa, e em seguida eu saí dali. Fui até a mata onde havia enterrado Max e fiquei lá por horas, chorando sobre o seu pequeno túmulo. Em seguida, uma moto chegou. Era o Elielton e um dos homens responsáveis pela partida do Max. Eles largaram a moto e vieram atrás de mim, mas assim que eu os avistei, saí andando para dentro da mata, e em seguida os dois vieram correndo atrás de mim. Eles se aproximaram me chamando, fiquei de costas e eles atiraram várias vezes. Senti muita dor com os tiros e aí caí de joelhos no chão. Em seguida me levantei e foi aí que as risadas deles se transformaram em gritos de pavor. Primeiro, eu peguei o cara que estava com Elielton, cravei a minha mão em sua barriga e acabei com ele ali mesmo. O Elielton subiu na moto e correu pela estradinha de terra. Então, me transformei na fera, ou no lobisomem, como muitos chamam. Porém, este lobisomem que eu me transformava não era esses lobinhos que batem com facadas ou tiros de 22. Já ouviram falar de um alfa? Bem, eu era algo bem próximo a isso. Eu conseguia me locomover 3 vezes mais rápido que a moto. Corri pelo mato acompanhando o Elielton na moto. E no momento mais oportuno, eu pulei em cima dele, o derrubando no chão. Ele caiu desacordado de tanto medo. Então, por minha causa, ele acabou perdendo a perna e apagou. Ele acordou gritando. Enquanto eu acabava com a sua perna, ele tentou se arrastar pelo chão. Eu caminhei até ele e disse com uma voz muito terrível: "Isso é pelo que você fez com o Max." Não sei se existem outros lobisomens como eu, mas lobisomens que se transformam por meio de magia pesada são conscientes e podem conversar com uma voz aterrorizadora, que é natural da criatura, que age em seu corpo. Devorei o Elielton até ele parar de se mexer. Alguns homens não ligam muito para quem vende algumas substâncias. No mínimo, quando eles encontraram Elielton, eles ficaram felizes com o fato dele ter partido e não fizeram o mínimo de esforço para investigar. No dia seguinte, eu voltei até o barraco e mandei um dos homens de Wilson levar o recado para ele. Entreguei parte de Elielton para os homens que estavam ali e mandei eles levarem para o Wilson e disse a ele que eu queria encontrar naquela noite para dizer a ele que eu estaria no início da estradinha perto da mata e que se ele não fosse até mim, eu iria atrás dele e seria bem pior. Naquela noite, o Wilson apareceu com 10 de seus homens. Assim que eu os vi, eu corri para dentro da mata. Eles entraram gritando, tentando me intimidar e debochando da minha cara, como se eu fosse a presa e não ao contrário. O meu alvo era apenas o Wilson e os homens responsáveis pelo Max. Antes de me transformar na criatura, eu evoquei os caboclos da mata para deixar os homens atordoados e perdidos na mata, assim, sem possibilidade deles escaparem. Em seguida, eu me transformei na criatura. A minha avó já tinha me orientado que quanto mais eu me transformasse na criatura, mais eu ia perdendo o controle de dominar a fera. E aquilo passaria a me dominar, me deixando inconsciente e agindo apenas por instinto. Na minha forma humana, eu não tinha a menor intenção de acabar com os homens, que não tiveram nada a ver com a partida do Max. Mas quando eu me transformei, eu mudei de ideia no mesmo instante.
Eu cacei eles um por um. Eu deixava que eles atirassem em mim só para fazer um jogo psicológico. Acabei com todos e deixei apenas o Wilson por último. Esse foi o que mais sofreu. Eu o persegui por quase 2 horas, enquanto sussurrava pela mata, dizendo que acabaria com ele. Eu poderia acabar com ele a qualquer momento. Porém, quando estamos no estado de fera, gostamos de brincar com a vítima, acabando com ele mentalmente e depois fisicamente. Quanto mais o Wilson pedia para acabar com ele, mais era o meu desejo de deixar viver. Durante quase toda a madrugada, eu o atacava e depois recuava para ele poder correr e eu perseguir novamente. Várias e várias vezes ele chegava perto da saída da mata, mas em um estado de confusão mental, ele voltava a se adentrar na mata. Até uma certa hora que ele desistiu de tentar, e eu acabei com ele, acabando com ele lentamente. Assim que o sol nasceu, eu voltei à forma de humano. Passei muito mal, por conta de toda a carne que eu havia devorado. Vomitei absurdamente, e assim que me recuperei, fui até o túmulo do meu cãozinho e me despedi pela última vez, e disse que estava feito, e todos pagaram. Fui embora para Juruá, e nunca mais voltei a me transformar na fera. Conheci várias pessoas que já fizeram maldades com animais, e todos eles tiveram um final ruim. Ou era uma doença terminal, ou partiam de forma trágica. E com o tempo, eu acabei percebendo que realmente a vingança pertence ao Deus cristão. Mas a maldade que as pessoas fazem com as crianças ou animais, que são seres inocentes, essas pessoas pagam da pior forma. Me tornei cigano assim que casei com uma linda cigana chamada Gabriele. Hoje tenho 2 filhos e desde pequeno eu os ensino a respeitar as matas e amar os animais. Tenham todos uma excelente noite. A Mulher Cobra do Sertão. As cidades esquecidas do interior do Norte e Nordeste escondem segredos que jamais chegaram à luz do conhecimento público. Bruxas, espectros, criaturas e horrores que o tempo enterrou sob o nome de, entre aspas, lenda. O que vou narrar a seguir é real e mudou para sempre a forma como eu vejo o mundo. Meu nome é André Lessa, ex-agente de campo do IBGE. Hoje trabalho dirigindo blindados para uma empresa de segurança privada. Durante muitos anos percorri o Brasil coletando dados demográficos, estatísticas e IDH. Meu trabalho era frio, técnico e racional, mas nada me preparou para o que vi no município de Canabrava, no interior do Piauí. Era início de junho quando nosso veículo, um Fiat já cansado, enguiçou na estrada vicinal que dava acesso à cidade. Passava das 2 da tarde, estávamos isolados, em meio ao sertão seco e esfarelado pelo sol. Canabrava tinha pouco mais de 1.900 habitantes, um vilarejo à margem do Tempo. A cidade respirava os preparativos para as festas juninas, bandeirinhas desbotadas, músicas abafadas em caixas velhas, cheiro de milho e poeira. Fomos informados por um mecânico local que o nosso carro só ficaria pronto por 3 dias. Resolvemos nos hospedar numa estalagem, Nossa Senhora das Graças, único lugar com uma estrutura minimamente aceitável. Fomos recebidos por Dona Isaurina, uma senhora magra de cabelos grisalhos preso num coque. Tinha olhos bondosos e um sotaque carregado de ternura. Quarto com ventilador ou com ar-condicionado, meu filho? Perguntou sorrindo. Com ar, por gentileza. Viemos do sul. Esse calor acaba com a gente. Ela riu
e nos conduziu pelos corredores escuros da estalagem. As paredes eram enfeitadas com quadros de santos. Um cheiro forte de hortelã tomava o ambiente. Durante o trajeto, explicou as regras: recolher até às 22 horas, refeição com horário fixo, cozinha fechada à noite, nada muito fora do comum. Recebemos nossos quartos e nos instalamos. Eu só queria um banho e silêncio. Ao anoitecer, Carlos e eu resolvemos sair para conhecer uma cidade. A pequena praça principal estava tomada por moradores. Havia música ao vivo, forró pé de serra, gente dançando muito. Para ser sincero, não vi nenhuma moça que me agradava, apesar de nós do sul chamar muita atenção quando chegamos nessas cidadezinhas, sem querer me gabar. Depois de Carlo e eu tomarmos várias, sentado em uma mesa de praça perto do forró, onde rolava música ao vivo com Chico Rezende, logo avistei uma linda moça. Aparentava ter uns 20 anos, morena, cabelos lisos, como uma índia perfeita. Ela olhou para mim meio sem graça de canto, até que Carlos percebeu e me empurrou até ela. Perguntei o seu nome e ela disse que se chamava Cássia e que estava sozinha, pois havia se perdido de suas amigas. Me apresentei e disse o tanto que ela era linda. Ela virou o rosto de vergonha, mas assim que começou a tocar a música, chamada Perfil do Henrique Juliano, ela voltou o rosto a mim e nos beijamos até o fim da música. Essa música me fez lembrar um antigo romance que tive durante a minha vida e o término que havia me deixado muito mal. Chamei ela para um lugar mais reservado e avisei ao Carlos que Cássia e eu iríamos para a pousada. Ele me chamou de canto e me disse que estava com um mau pressentimento, pois quando Cássia e eu nos beijávamos, ele viu a pele dela ficar um verde fluorescente e podia jurar que suas pernas eram uma longa cauda como de uma serpente. Mas quando esfregou o olho, tudo estava normal novamente. Eu ri e disse que ele tinha bebido além da conta e falei para ele ficar ali na festa. Quem sabe dessa vez uma mulher vaca não aparecia e não falava com ele. Cheguei na pousada com Cássia e não vi Dona Isaurina. Então levei Cássia para o quarto e então rolou. Isso foi uma péssima hora, pois foi logo quando a bebida começou a fazer efeito e logo depois eu vomitei por todo o chão do quarto. Aquilo não estava certo. Eu nunca havia passado mal apenas com uma bebida. Meus olhos tremulavam, perdi o equilíbrio, mas consegui ouvir a Cássia dando risadas. Quando olhei, seu corpo não era mais lindo e moreno que eu conheci. Agora, ela tinha uma pele esverdeada, dentes afiados e da cintura para baixo era uma longa serpente. Aquilo não podia ser real. Meu corpo queimava e quando passei a mão, um líquido com cheiro ruim saía de 2 pequenos orifícios que havia em meu pescoço. Logo percebi que foi onde Cássia havia me beijado. Das suas presas escorria um líquido amarelado, que poderia dizer que era veneno. Tentei alcançar a penteadeira do quarto, onde eu havia deixado a minha arma, mas ela me envolveu com sua cauda e me puxou até ela. Seus olhos eram terrivelmente verdes e maléficos. Ela disse que precisava se alimentar, mas logo ouvi um chute na porta e um tiro de espingarda a ser disparado contra a criatura. Era Dona Isaurina. Ela disse com sotaque holandês: "Enfim encontrei você, criatura. Você acabou com meu marido e os meus filhos. Agora vou fazer você sofrer, sua cobra imunda." Então a cobra disse com um eco assustador: "Aquele homem era meu, sua velha imunda. Eu o devorei e devorei seus 3 filhos. Deixei você viver, porque sua carne podre vai me dar indigestão. Mas, já que passou seus últimos 20 anos me procurando,
Achou. E hoje você vai se juntar à sua família dentro da minha barriga. A criatura me soltou e partia para cima de Dona Isaurina com muita velocidade. Mas eu ali no chão a segurei pela cauda, a impedindo de chegar até a velha, que disparou novamente contra a criatura, que dessa vez caiu se contorcendo no chão. Dona Isaurina disse: O quê? Você não vai morrer? Você matou meu marido, os meus filhos. Diga o nome deles, sua imunda. Diga o nome deles. Não vou deixar você partir tão rápido. Eu esperei 20 anos por esse momento. Eu gritei para Dona Isaurina atirar, mas ela não me ouvia. Então, com uma rabada, a criatura a derrubou no chão e começou a engolir a velha pelas pernas. Eu consegui pegar o revólver e jogar para a Dona Isaurina, que em poucos segundos já estava dentro da barriga da criatura. E quando aquilo olhou para mim com aquele olhar maligno, ela me disse que era minha vez. Porém, 3 tiros foram disparados de dentro da barriga da criatura. Dona Isaurina, com as suas últimas forças, conseguiu escapar. O veneno havia me imobilizado e eu não conseguia ver direito, mas escutei a porta da cozinha sendo aberta e nisso a criatura, mesmo ferida, conseguiu fugir pela janela do quarto. Carlos havia acabado de chegar. Ele havia escutado os tiros enquanto estava chegando, então ele já veio armado, mas tudo o que viu foi um vulto enorme adentrando a floresta no fundo da hospedaria. Não existia antídoto para o veneno que eu recebi, porém não era letal. O veneno só atingia o sistema nervoso, fazendo a vítima ficar imobilizada por algumas horas. Mas não acaba aí. Depois de me recuperar, fui visitado por homens de preto que chegaram invadindo a minha casa no meio da noite. Eles disseram ser de uma tal de DESCOB, Departamento Secreto de Contenção Obscura. Disseram que trabalhavam para o governo e me pediram todos os detalhes do caso. Eu falei exatamente como tudo aconteceu e eles acreditaram na minha história, por mais maluca que fosse. Me pediram para manter sigilo e por isso mudei todos os nomes aqui. Também fizeram uma busca pela região e só sei até essa parte. O conselho que o agente de preto me deu foi esse: amigo, cuidado com quem você se envolve. Você pode até pensar em comer, mas no final você acaba sendo comido. Se você chegou até aqui, já deixa aqui no comentário o que você achou desse relato. Realmente foi um relato impressionante, principalmente o primeiro. E é um relato muito real também, principalmente também o primeiro. Já deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. E escreve aqui a palavra lobisomem se você acompanhou até o final, que eu vou mandar um salve para você. Muito obrigado e tenham todos uma excelente noite. O cheiro podre tomou conta e o vapor aumentou quando ficou de frente com a criatura. Ela contou que era algo grotesco, meio homem, meio cachorro, meio porco também, um verdadeiro demônio, com pelos negros, como a noite mais escura. Quer saber um pouco mais dessa história? Então vem comigo. O lobisomem de Aquidauana, do Mato Grosso do Sul. Boa noite. Vim aqui contar o meu relato, que vem sendo passado há tempos pela minha família. Minha afinada bisavó, quando tinha cerca de 28 a 30 anos de idade, morava perto de um riacho, em uma área quase rural. Só existia matagal. Naquela época, estava surgindo histórias nas redondezas sobre um homem que virava bicho. Mas minha bisa sempre desacreditou disso. Dormia com as janelas semi-abertas e tudo mais. Certo dia, como era de costume do povo antigo, ela amarrou sua cachorra, Lessie, em uma árvore perto do riacho, pois o animal estava saindo durante a noite, incomodando os vizinhos. Então, durante a madrugada, ela escutou barulhos como se fosse um cavalo andando pelo quintal,
que dava acesso ao rio. Olhou e só viu a silhueta de algo muito assustador. Dizia ela que era um bicho grande e que fedia muito a carniça. A princípio, até pensou que podia ser uma onça. Nem cogitou a hipótese de ser algo sobrenatural. Mas a Lessie começou a chorar e a uivar, provavelmente de muito pavor. A minha bisavó chamou meu tio, pegou uma espingarda velha e um lampião que guardava e desceu em direção a Lessie sozinha. Meu tio ficou na porta esperando. Chegando lá, não se via nada além de escuridão e tudo estava muito quieto. Era o choro de Lessie. De repente, ela escutou gritos do meu tio. Ele dizia que o bicho estava descendo para o rio. Ela soltou a cachorra e as duas foram subindo juntas em direção à casa, quando ouviu passos pesados perto dela. O cheiro de podre tomou conta e o pavor aumentou quando ficou de frente com a criatura. Ela contou que era algo grotesco, meio homem, meio cachorro, meio porco. Um verdadeiro demônio de pelos negros, como a noite mais escura, olhos amarelos e dentes pontiagudos. A criatura babava, olhando fixamente para ela. Foi então que Lessie começou a latir e tentar defender a minha bisavó. Logo, ela apontou a arma e atirou. A criatura dobrou mata adentro. Minha bisavó voltou correndo para casa e trancou tudo em extremo pavor. Isso foi por volta de 1h30 da manhã. Perto de 2h30 ou 3 horas, a criatura retornou. O cheiro de podre cobriu a casa. A coisa esmurrava as portas e janelas, que na época eram todas de madeira. Os filhos dela começaram a chorar e o meu tio mais velho pegou um facão. Minha bisa foi até a cozinha e colocou para esquentar uma panela de banha. Quando viu que já estava bem quente, abriu uma das janelas. No instante em que a criatura se ergueu diante dela, atirou toda a banha quente sobre o monstro, que saiu aos grunhidos e berros, correndo. Naquela noite ninguém dormiu, pois o medo da volta da criatura era muito grande. Ao amanhecer, vizinhos perguntavam o que havia acontecido, pois escutaram durante a noite os barulhos. Logo, a notícia correu pelas redondezas. Então um senhor que catava latinhas por perto apareceu com marca de bala no ombro e o braço todo deformado de queimadura. Não se sabe se realmente era ele a criatura, mas tudo indica que sim. A criatura sumiu por tempos. Ouvia-se notícias sobre ataques em fazendas, onde porcos e galinhas eram mortos, até que um dia ela voltou à cidade. Um homem que morava não tão longe da casa da minha avó foi atacado. Teve as costas rasgadas e chegou a dar entrevista na rádio sobre o ataque. Hoje em dia, não se sabe mais sobre a criatura. Ela simplesmente desapareceu. O vampiro que atacou eu e minha esposa e nossa amiga em 2015. Olá, uma boa noite. Meu nome é Jonathan. Moro na cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2015. Naquele ano, eu havia acabado de completar 19 anos e já era casado com a minha mulher chamada Camila. Nós morávamos em um pequeno sítio que ficava na mata da nossa cidade, cerca de alguns quilômetros do centro. E perto de nós, morava junto com a família dela, uma grande amiga nossa chamada Andréia. A Andréia é nossa amiga desde quando éramos crianças, e ela sempre foi como uma irmã para mim, desde que perdi a minha mãe. Em um certo dia, eu e a Camila estávamos assistindo TV e tomando café, até que Andréia apareceu na nossa casa para nos visitar e tomou café com a gente. Nós começamos a conversar e a Andréia disse que mais tarde ia ter um churrasco no bar de uma colega dela para assistir a final do Paulistão entre Santos e Palmeiras e nos convidou para ir.
Eu não me senti muito interessado, pois eu torço para o Corinthians e não sou de ver jogos de outros times. Porém, a Camila torce para o Santos e implorou para que fôssemos. E eu não tive escolha e acabei aceitando. Saímos pela tarde e fomos para o bar do amigo da Andréia. Tinha muitas pessoas que conhecíamos lá. Nós comemos carne, bebemos muito e assistíamos o jogo que terminou com o Santos sendo campeão nos pênaltis. Depois do jogo, ficamos no bar mais um pouco com os nossos amigos e à tarde, eu e a Camila resolvemos voltar para casa, nos despedimos de Andréia e dos nossos amigos e fomos para casa. Andréia resolveu ficar no bar mais um pouco e voltar depois para casa. Andréia, apesar de ser mulher, era muito valente e sempre andava por aí sem se intimidar com nada. Mas depois do que aconteceu naquela noite, ela nunca mais foi tão valente assim. Quando eu e a Camila chegamos em casa, nós juntamos e tomamos banho, ficamos assistindo TV e quando deu a hora de dormir, nós fomos para o nosso quarto e dormimos. Quando bateu por volta de 3 horas da manhã, eu acordei com alguém batendo na porta e gritando meu nome. Era a Andréia. E ela gritava: "Jonathan, abre a porta rápido!" Eu me levantei da cama e fui correndo até a cozinha. E destranquei a porta e abri. Quando a Andréia entrou, ela pegou a chave da minha mão e trancou a porta imediatamente. Naquele momento, a Camila havia acordado e foi até a cozinha, checar o que estava havendo. Nós perguntamos para a Andréia o que aconteceu e a Andréia disse: Tem um monstro me perseguindo." A Camila começou a dar risada e disse: "Andréia, para de brincadeira. Não existe esse negócio de monstro." Mas a Andréia insistiu dizendo que não estava brincando. Ela falou que estava voltando para a casa dela e ouviu um ruído atrás dela. Quando ela se virou, viu uma coisa muito branca, com a boca vermelha. Ela também disse que saiu correndo, mas a coisa correu atrás dela e podia estar por perto. E a Camila não parava de rir, mas a Andréia estava muito assustada, tremendo e com os olhos arregalados. Dava para perceber que ela não estava brincando. A Camila disse que deveria ser só uma pessoa querendo chamar a atenção e disse que ia lá fora ver o que era. Mas Andréia segurou ela e disse para ela não ir. De repente, alguma coisa se chocou contra a porta. A Andréia e a Camila gritaram de susto e se afastaram da porta. Nós três fomos para o canto da cozinha e a Andréia disse: "Gente, só pode ser aquele bicho." Seja lá o que fosse aquilo, começou a bater na porta sem parar. Os golpes eram tão fortes que faziam a casa toda balançar. E junto com as batidas, ouvíamos som de grunhidos e urros vindo do lado de fora. Nós três não sabíamos o que fazer, apenas ficamos no canto da cozinha apavorados. E com a força que aquela coisa batia na porta, a qualquer momento ela iria cair. Foi então que a Andréia foi até a mesa e pegou uma faca. Ela falou: "Bom, seja lá o que for essa coisa, nós vamos ter que expulsar daqui." Mesmo com muito medo, eu e a Camila resolvemos ajudar a Andréia a enfrentar aquela coisa. Eu havia pegado outra faca que estava na mesa e a Camila pegou a vassoura de varrer a casa. A porta estava quase abaixo. Nós seguramos firme nossas facas e de repente a porta caiu. Quando olhamos para aquilo, nós não podíamos acreditar no que estávamos vendo, pois se tratava de um homem muito pálido, com uma aparência assustadora. Ele possuía dentes e unhas muito afiadas, seus olhos eram vermelhos e a sua boca avermelhada. A Camila começou a gritar de desespero. A Andréia partiu para cima daquele monstro e tentou acertar uma facada nele. Mas ele se desviou da facada e acertou um tapa no rosto da Andréia, que a fez cair no chão. Eu e a Camila fomos ajudá-la. A Camila acertou uma vassourada nele, mas quando foi dar outra, ele segurou a vassoura e empurrou a Camila para o chão. Aquele monstro então me pegou pelo pescoço e começou a me enforcar. Aquela coisa tinha uma força descomunal. Ele me arremessou contra a parede e eu caí no chão. Por um momento,
Pensei que iríamos morrer ali. Foi então que do nada André se levantou do chão e pegou uma faca e a enfiou inteira no peito daquela coisa, que fez com que aquele demônio soltasse um grito tão alto que pensei que ficaríamos surdos. André então começou a esfaquear aquele monstro sem parar. Ele caiu no chão. Nós três começamos a atacar aquela coisa com tudo que tínhamos. Demos chutes, vassouradas, facadas. Aquele monstro gritava e urrava de dor sem parar. De repente, ele se levantou e saiu correndo para fora de casa. Nós três saímos correndo atrás daquilo, mas ele entrou dentro do mato e desapareceu. No escuro da noite, Andréia pediu para que fôssemos para a casa dela, pois aquele monstro poderia voltar e a porta estava abaixo. Nós fomos para a casa dela e ficamos lá até o dia clarear. Quando amanheceu, nós três voltamos para casa e arrumamos tudo. Conseguimos colocar a porta de volta no lugar, mas alguns dias depois, eu troquei ela por uma porta melhor e muito mais resistente. E eu também havia comprado um revólver, pois se aquele monstro voltasse, nós estaríamos mais preparados. Mas graças a Deus, aquela coisa não voltou. Isso fazem quase 10 anos. Hoje eu e Camila moramos no centro da cidade. Tivemos uma filha chamada Azanete e Andréia morou no mesmo local por mais uns anos, mas depois resolveu se mudar para o centro da cidade também, para ficar perto de mim e da Camila. E até hoje, nós ficamos matutando sobre aquela noite que enfrentamos aquele monstro e nos perguntamos o que seria aquele bicho bizarro. Será que ele era um vampiro? Bom, eu acho que sim. Isso é algo que jamais vamos descobrir, mas que sem dúvida nenhuma nós nunca esqueceremos. Boa noite a todos. O lobisomem atrás da cerca. Olá, Brant. Eu me chamo Marina e acompanho o canal desde 2020. E eu acho que sou a mais nova que vai relatar aqui no canal. E esse fato aconteceu comigo há 10 anos atrás, quando eu era apenas uma criança de 6 anos, mas me assombra até hoje. No ano de 2014, em uma noite de sexta-feira, eu me lembro como se fosse ontem. Eu morava em um sítio no interior do Ceará e eu estava com a minha família na frente da nossa casa, no terreiro, por volta de umas 8 horas da noite. Eu estava sentada no chão brincando com as minhas bonecas e a minha mãe estava com a minha irmã mais nova no colo, colocando ela para dormir. E o meu pai conversava com os meus 2 irmãos. Então, foi quando a minha irmã dormiu e a minha mãe foi levá-la para dentro para pôr ela na cama. E o meu pai e os meus irmãos entraram juntos para dentro para fazer alguma coisa da qual não me lembro. Então eu fiquei sozinha lá fora, apenas com os meus 2 cachorros. E foi quando eu escutei um barulho lá perto da cerca, lá embaixo, perto de uma roça que tinha lá. Mas eu ignorei o barulho. Mas os meus cachorros começaram a se afastar para trás e ficaram com medo e começaram a choramingar. E eu comecei a sentir uma caatinga de carniça enorme. E novamente eu ouvi um barulho perto da cerca e decidi olhar. E o que eu vi me fez ter pesadelos até hoje. Era como se fosse um cachorro grande e ele estava em 4 patas, mas continuava grande. Ele tinha olhos amarelos que brilhavam e uma boca enorme e cheia de dentes. Ele babava olhando para mim. Ele tinha orelhas grandes e uma cara velha, como uma mistura de um cachorro, com os braços eram compridos e tortos e peludos. Suas pernas eram grandes e os joelhos eram como se fossem para trás. Era horrível. Ele tinha pelos pretos. Em algumas partes do corpo faltavam pelo, na sua barriga e no seu rosto. Eu me levantei e ele também começou a rosnar e babar com um cachorro com raiva. Ele era muito grande e parecia ter 1,80 m de altura. Ele começou a subir na cerca. Eu estava paralisada, mas consegui dar um grito bem alto. E o meu pai e os meus irmãos vieram correndo. Mas a coisa se assustou e correu para o outro lado da estrada e sumiu nos matos.
Eu gritava e chorava muito e o meu pai me pegou no braço perguntando o que tinha acontecido. Eu só chorava e gritava. Então meu pai me levou para dentro e tentava me acalmar, o que demorou bastante, pois eu estava com muito medo. Eu chorei tanto que acabei dormindo nos braços do meu pai, e quando amanheceu o dia, eu contei o ocorrido, mas ninguém acreditou em mim. Mas eu comecei a ficar estranha e adoeci com medo que passei, e tive que ir para o hospital com febre, e eu sentia muito medo e não dava para parar de chorar. Os meus familiares acharam que eu ficava louca, e desde esse tempo eu faço terapia por conta desse susto, e não consigo mais ficar sozinha ou sair sozinha à noite, mas ninguém acredita em mim, e eu vivo com essa memória, e acabei encontrando o seu canal e vários relatos parecidos, e decidi trazer o meu aqui. Agradeço a todos por terem ouvido e tenham todos uma excelente noite.